Família tradicional brasileira! Hoje eu estou aqui no seminário Russell Shedd, que já foi CPM, né? Já foi um bocado de coisa, mas também já foi a minha casa. Já morei por aqui um tempo e hoje estou aqui com um dos homens que é responsável por esse trabalho de formação e também tem uma contribuição significativa na minha vida. Eu costumo colocar o senhor, pastor, entre os 3 professores que mais me influenciaram, tanto pela vida como pelo conteúdo, a matéria, o estilo de pensar. Eu tento me espelhar muito e para mim é uma grande alegria estar recebendo o senhor aqui no meu canal para conversar um pouquinho sobre formação, preparação de obreiros e ver se a gente consegue lembrar de algumas coisas que a gente viveu aqui naquele tempo, a 2015. Legal, Matheus. Muito bom estar com você aqui. Muito bom mesmo ver também a sua caminhada. Legal. Eu queria perguntar, pastor, assim, como foi que o senhor começou nessa parte de formação de obreiros, de treinamento? Deixa eu só falar, o seminário hoje chama Seminário Juvep. Seminário Juvep, né? E a integração de 2 escolas, que é o antigo Seminário Teológico Russell Shedd e o Centro de Preparo Missionário. Essas 2 escolas hoje são integradas. E a nomenclatura é Seminário Juvep. Seminário Juvep, Seminário Juvep. Aí nas redes sociais lá encontra assim? @Seminário Juvep, Instagram, Facebook e o e-mail também é Seminário Juvep. Pronto. Eu vou colocar todas as informações aqui na descrição ou em algum lugar onde você estiver vendo, na legenda, nos comentários, enfim, você pode procurar aí que vai tá fácil. Legal. Minha caminhada com ensino e na área de preparo teológico, missiológico, na verdade, aconteceu em Belém do Pará, quando eu estava à frente de um projeto com crianças e adolescentes de rua. Um projeto grande, chamado Provida, que eu fundei lá. E durante aquele tempo, nós crescemos muito rápido em pouco tempo, e eu percebi da necessidade de termos pessoas bem preparadas para assumirem cargos de liderança nesse projeto. E comecei a me envolver, então, primeiro dando alguns cursos, alguns treinamentos, também em seminários, e ao longo do tempo eu fui me envolvendo cada vez mais, e hoje faço isso em tempo integral. Uma das coisas que eu acho, trazendo aqui agora para a realidade do seminário da Juvep, uma das coisas que eu acho mais interessante é como aqui vocês conseguem alinhar conteúdo e vida. Eu acho que um dos legados principais que eu trago não é somente o input de conteúdo, mas também formação de caráter, os tempos de discipulado e uma das coisas que o senhor falou, que a organização tanto do projeto como do Radical serem uma manhã de consagração, de culto, de preparação, ela não é algo impensado, por assim dizer, é algo que trabalha muito. É de fato intencional, assim? Isso é muito intencional, nós fazemos isso porque entendemos que a fé cristã não é apenas uma construção teórica, um modelo teórico que eu aprendo e aí eu conheço ele e consigo aplicar. Não, a fé cristã é vida, é vida aplicada, né? Então, nós trabalhamos hoje com 5 eixos educacionais em todos os cursos do seminário, tanto os cursos teológicos como os cursos missiológicos, sendo o primeiro eixo é a glória de Deus, onde o aluno aprende a ter uma visão de toda a Bíblia sob essa perspectiva da glória de Deus. Não é uma perspectiva humana, humanista, e sim uma perspectiva teocêntrica, né? Depois o segundo eixo é a mensagem. O aluno precisa conhecer, saber estudar e saber pregar e evangelizar a mensagem que nos foi dada. Então precisamos ter estas ferramentas hermenêuticas, exegéticas, mas também a homilética, as línguas originais, está tudo concentrado aqui. O terceiro eixo é o mensageiro, que é justamente o que você está falando, onde trabalha a vida pessoal
do pastor, do missionário, desde a sua vida devocional, seu testemunho de conversão. É muito interessante que às vezes alunos chegam aqui e nem sabem contar direito como foi a conversão deles, né? Então, testemunho de conversão, vida pessoal, vida familiar, vida ministerial, como manter uma espiritualidade saudável, estando à frente de um ministério, liderando outras pessoas, o que não é tão simples assim, né? Passando pelo planejamento das diversas fases de vida do obreiro e assim por diante. E o último eixo, tem o quarto eixo, que é a igreja. Ensino teológico desvinculado da igreja é muito perigoso, porque nós existimos como igreja aqui. É a instituição que Deus colocou. Então, aquilo que nós aprendemos, nós precisamos aplicar na igreja e gerar nos nossos alunos um amor profundo pela igreja. É muito arriscado o aluno ter muita teologia, mas não ama a igreja. Né? E por fim, o último eixo, que é o eixo integrador, que integra teoria e prática, não como duas coisas que acontecem isoladas uma da outra, como acontece em muitos seminários. Eu tenho a parte teórica, depois eu tenho uma parte prática. Não, é concomitante com um diálogo constante entre teoria e prática. Então, é input, aplicação do input, reflexão do input, depois novo input. Né? Esse ciclo é muito importante para que o aluno aprenda a refletir de forma crítica o seu ministério. Sim. E eu percebo, na minha forma, você que me acompanha e talvez já venha ouvindo eu falando sobre missões, perceba que não é aleatório que eu cheguei a essas conclusões. Do conceito de Missio Dei, inclusive o pastor Thomas foi meu professor de teologia bíblica da missão. Primeiro, depois eu estudei com o pastor Tiago Albuquerque também. E a sua aula de Gênesis 3, o Deus missionário, que eu preguei ela, acho que em todos os lugares que eu fui falar de missões durante um bom tempo. Bruno, inclusive Bruno, se você estiver assistindo, um abraço para você, brincava que ele pregava junto comigo. Foi uma das aulas que eu costumo dizer que foram norteadoras do meu ministério, porque essa convicção, dessa noção de que a gente faz missão pela glória de Deus, né, que o compromisso de Deus é na sua apostila tem uma citação do Jonathan Edwards, que é o compromisso de Deus é primeiramente com ele mesmo e a sua própria glória. Isso é muito, muito legal, porque eu vinha de uma formação que despertava missões na igreja com desafios. África, sertão e tudo. E ok, é bom, só que isso redirecionado, né, pastor? Muito legal. E a questão do caráter, essa questão de... Eu me lembro que nos testemunhos, a gente, na primeira semana, quando chegou, teve os testemunhos. E dois, para mim, foram muito marcantes. O da Maíra, a luta dela na Alemanha e todo aquele processo. E o da Win-Win, né? E foram muito importantes esse tempo de aula, de aprendizado, para entender muito, né? E eu me lembro sempre dos nossos encontros de obreiros, quando a gente estava no meio dos missionários de campo, que a gente tinha também esse feedback, recebia muita gente na base. Pastor Alex, que veio dar aula de discipulado, que dormiu com a gente no quarto, passamos muito tempo conversando, foi muito bom. Eles sempre falavam que o ministério não é um campo tão propício como a gente pensa para florescimento da espiritualidade. Você é tentado a ler as escrituras para preparar a aula, preparar sermão. E eu, assim, essa noção do devocional aqui na JVEP foi muito, muito forte. Eu acho isso muito, Sabe, muito legal. Mateus, a questão é que nós temos que cuidar para que eu não seja o professor que sabe tudo e o aluno é a pessoa que chega aqui, tábula rasa, e agora eu transfiro um monte de conhecimento para você. Na caminhada com Deus e na missão, nós formamos uma comunidade de fé, que é um aprendizado mútuo. Então, os alunos que você mencionou, por exemplo, o Wiwin, vindo lá da Ásia, né, da Indonésia, as experiências com Deus dela, como ela se converteu, que é impressionante a sua história, ela é tão importante na formação e no aprendizado de um aluno
como uma aula teórica sobre teologia sistemática. E nós precisamos valorizar isso. Não estou dizendo que a aula teórica não tenha o seu lugar e não seja importante, né? Mas essa vivência do Evangelho, ainda mais transcultural, né? Com alunos de diversos contextos. Por exemplo, agora nós temos alunos do Peru, da Colômbia, temos aluno do Equador, vamos ter o indígena Ticuna aqui conosco, e brasileiros dos 4 cantos do país. Isso gera um aprendizado riquíssimo de contextualização, de vida e espiritualidade em contextos diferentes. E também eu entendo que é um pouquinho um gostinho daquilo que vamos viver no céu. O céu vai ser muito mais interessante do que aquilo que vivemos na nossa caixinha fechada, às vezes dentro da nossa igreja. Vai ser muito mais interessante, né? Legal. Uma outra coisa que eu também percebo, e agora do ponto de vista mais técnico, eu estava estudando para a gente montar a nossa estrutura de curso lá no CEIC, e eu percebi, acho que no livro da Margareta, aquele Preparando para Perseverar, eu disse, rapaz, isso aqui, a ideia de perseverança em meio ao sofrimento é uma coisa que acho importante. E dentro desse programa, pastor, que vocês têm pensado e refletido ao longo dos anos, isso é um ponto forte, né? Essa ideia de missionários que perseveram no campo. Isso tem a ver um pouco com a geração. O tempo que nós vivemos é um tempo mais imediato, é um tempo que deseja resultados rápidos, é um tempo e uma geração que tem inúmeros dons, inúmeras habilidades, é uma geração boa para trabalhar em equipe, uma geração muitas vezes bem formada, é uma geração que tem alvos claros e corre atrás deles, mas também é uma geração que muitas vezes vem de famílias desestruturadas, mesmo no contexto evangélico, separações, abusos, dificuldades, depressão, e é uma geração que tem muitos pontos fortes, mas se tem um ponto fraco é a resiliência. Essa é uma característica do aluno hoje em dia. Então nós precisamos preparar os alunos para perseverarem, primeiro, eles na vida cristã, porque é muito triste quando um pastor, um missionário abandona a fé, e eu já vi isso acontecer. E também a perseverar diante das dificuldades do ministério que ele traz, dificuldades financeiras, dificuldades com liderança, dificuldades de não alcançar os resultados desejados, dificuldades com equipe e assim por diante, dificuldades de adaptação cultural, né? Então essa resiliência na fé, na vocação, no ministério é algo extremamente importante e que nós podemos aprender das gerações anteriores, que talvez não tinham esses outros pontos positivos que eu mencionei, mas era uma geração extremamente resiliente. Sim. Essa noção foi muito importante para a minha equipe de Radical, porque nós passamos por alguns dias sombrios no campo, com algumas percas e algumas doenças que alguns membros da nossa equipe passaram. E eu me lembro que nessa época nós nos encorajávamos nos nossos devocionais, lembrando, né? 2 noções pelo menos foram centrais. Essa ideia de lidar com, entender mesmo o sofrimento, né? A gente passou por um momento de perca, né? Um dos nossos participantes perdeu um membro da família, a mãe, e foi muito doloroso, e a gente chorou junto e tentamos lidar com isso. E de um outro lado, a perspectiva da fidelidade. Lembrem de suas aulas de plantio de igreja, a gente trabalhando a 1 Coríntios 3 e 4, aquela noção de que talvez a gente não tivesse tanto tempo de colheita, mas de semear, e nesse tempo o que era principal para a gente era ter a capacidade de fidelidade. E aí, já trazendo para uma outra área também, a área do método, né? Porque eu percebo que nas suas aulas a gente tinha muito contato com o texto. De ir no texto, de fazer a aula construída. Então, essa noção de teologia bíblica
ela é uma noção muito importante para o senhor pessoalmente, como método. O senhor tem... Eu entendo que nós corremos um risco muito sério na educação teológica missiológica hoje em dia. O preparo missiológico bebe muito forte das ciências sociais. Isso não é ruim, né? Então nós temos inúmeros conceitos da antropologia, da sociologia, das ciências da comunicação e assim por diante, que ingressaram na missiologia. Isso pode acontecer desde que o centro, a minha base, continua sendo a palavra de Deus. Então, no ensino missiológico, o ponto de partida não pode ser humanista. E sim, tem que ser teocêntrico e bibliocêntrico. Então, isso é algo muito importante para nós. E se nós olharmos o que acontece em vários cursos de preparo missiológico, isso nos preocupa. Na parte da educação teológica, o grande risco que nós temos é construir uma teologia sem levar em conta a missão de Deus. Isso, eu não sei como fazer isso, mas é o que está acontecendo. É construída uma teologia que ela não está linkada com a igreja e não está linkada com a missão de Deus para esta igreja. E por isso que há essa crítica de muitas vezes centros teológicos serem redomas de vidro que não tem nada a ver com o contexto onde elas estão inseridas. Para quebrar isso, precisamos voltar para a palavra de Deus, e eu tenho essa convicção pela metodologia da teologia bíblica. Não que a teologia sistemática não tenha o seu valor, nós temos muitas aulas de teologia sistemática, mas elas também são modelos fechados pela própria metodologia de trabalho da teologia sistemática. E a teologia bíblica, ela busca compreender o texto bíblico da forma como Deus nos entregou ele. A história, a narrativa de Deus, né? Então, por isso, nós damos, sim, um valor muito grande à teologia bíblica, tanto no ensino teológico como no ensino missiológico. Um aluno que estuda aqui teologia, ele vai ter estudado cada livro da Bíblia no final do seu curso. Mas isso não é normal num seminário? Não é normal. Infelizmente não é. Na maioria dos seminários não se estuda com essa ênfase todos os livros bíblicos. A gente estuda um monte de outra coisa. Né? Boa! Até conceituar, mas não consegue defender biblicamente o conceito, né? Então, por isso, essas características aqui. Legal, pastor. Legal. Muito obrigado, é uma alegria de poder voltar aqui e relembrar algumas coisas. E, mais uma vez, deixar aí registrado na internet. Conheço o pastor Thomas, gente. A gente lidou aqui, talvez em outro momento a gente grave um pouquinho sobre o teu testemunho, pastor. Que eu acho que é uma das coisas impactantes. Uma outra vez, sempre eu estou tentando vir aqui, então é isso. Você gostou aí desse bate-papo, conheça o Seminário Juvep, vai estar aí, como eu falei, os links aqui, todas as programações, acompanha, é um negócio muito legal. Se você está considerando também estudar, você vem em missões, não sabe por onde começar, vem para cá, tá bom? Você pastor também, que tem servido a comunidade e quer enviar algum jovem, acho que é um lugar legal para alguém se preparar, tá bom? Então é isso, se inscreve aí no canal, deixa o seu like, acompanha, que vai ter mais coisas aí sobre missões e tudo isso. Valeu, pessoal. Amém. Tchau.